Shalom, shalom, leikulam. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 6, onde paramos. Seu limite não tem fim. Vamos começar a partir daqui. Espero que todos vocês estejam bem. Não esqueça de deixar o seu like, fazer seu comentário e compartilhar esse vídeo. Se você der o seu like, esse vídeo vai ser enviado para mais pessoas e você vai estar ajudando a difundir a Torá, a espalhar a Torá para mais pessoas. Seu limite não tem fim. Obviamente, deriva do versículo: de cada limite vi o fim, Sof. Seu mandamento é muito amplo, Terrilim 119, verso 96. A palavra hebraica usada aqui para limite é tahlit. Tahlit, que também significa conclusão e ultimato. Ela é derivada da raiz kalá, que significa completar ou terminar, como em os céus e a terra se completaram calá. Gênesis 2, verso 1. Tahlit também denota propósito, pois quando algo cumpre seu propósito, disse estar completo e terminado. Então, tahlit representa propósito, terminar algo, completar, ultimato, como vimos. A expressão seu limite não tem fim, quetes, pode comparar-se à expressão anterior, sua medida. Não tem fim, Sof. No vídeo anterior, nós estudamos sobre isto. Sua medida não tem fim, Sof. No capítulo 1, verso 5, nos vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam acompanhar para terem uma maior compreensão sobre o assunto. Ambas as palavras, Ketz e Sof, denotam um final, mas com significado um tanto diferentes. Nós, no vídeo passado, falamos sobre a eternidade das eternidades, Ad, falamos sobre Leolam, e falamos sobre Leolam Vaid. Leolam significa para sempre. Isso quer dizer o seguinte, que essa expressão marca um ponto final no contínuo temporal. E explicamos lá o que significa esse contínuo temporal. Representa as duas direções diametralmente opostas da dimensão, uma das dimensões pentadiagonais, a saber, Rokhmah, que denota passado, e Binah, futuro. Então, há um ponto no contínuo temporal, e esse ponto é tipificado pela expressão Leolam. Já Leolam Vaed, Então esse ponto é chamado de Ketz. A partir do Ketz é que entra o Sof. Nesse sentido, a expressão Leolam dá um Ketz, um ponto, no contínuo temporal, um ponto final no contínuo, um ponto final no contínuo temporal, através e por meio da expressão Leolam. Já o hipertempo
Aí entra assim, então, o sof. O sof de quê? O sof do contínuo, que vinha ocorrendo até aquele ponto quetes, que fez cessar esse contínuo. Então, o que se segue é sof em relação àquele contínuo, a inexistência da continuidade temporal. E é chamado de hipertempo. Leolam vaed. Entra então Leolam vaed, para sempre e eternidade. O hipertempo também explicamos no último vídeo do capítulo 1, verso 5. É só ir lá dar uma olhada. Estou fazendo só uma reprise aqui, para relembrar. Então, nessa perspectiva, também o hipertempo tem o seu quetes, um ponto final. Então, quetes vai marcar sempre um ponto final. E esse ponto final no hipertempo vai haver o quê? O sof, a inexistência desse hipertempo, para a ocorrência do quê? Adeado. Adeado, eternidade das eternidades. Não se sabe nada sobre. Então, nesse sentido, é chamado então adeado, Ein Sof ou En Sof, né? O nada. Mas no nada, Hashem continua a existir. Mesmo no nada absoluto, Hashem continua a existir. Por não existir um nada aonde ele não possa existir. Então vamos continuar. Só aqui uma reprise, né? Um retrospecto no estudo para a gente poder compreender melhor esse assunto. Ambas as palavras, quetes e sof, denotam um final, mas com significado um tanto diferentes. A palavra sof deriva da raiz safá, que significa deixar de existir. Então falamos isso em relação ao contínuo, né, que é marcado por um quetes, né, e nessa perspectiva, esse contínuo em relação a partir desse ponto é chamado um sof. Um sof, ou seja, um sof quer dizer a inexistência do contínuo temporal. Aí entra a questão do hipertempo. No entanto, aparece também um quetes para esse hipertempo, e nessa perspectiva, esse hipertempo em relação àquele ponto, bem adiante, bem para frente, vamos assim dizer, que onde entra a expressão adead, eternidade das eternidades, que é o nada absoluto. Então, nesse sentido, a partir desse ponto, há um sof em relação àquele hipertempo. A palavra sof deriva da raiz safá, que significa deixar de existir. A palavra quetes, por outro lado, vem de katsats, que significa cortar. Então, é um corte naquela continuidade, é um fim, é um cessar naquela continuidade. Daí que o fim indicado por sof é onde alguma coisa deixa de existir, enquanto que quetes indica o ponto onde essa coisa é cortada. Isto é sua fronteira ou limite extremo. Como explica uma autoridade, sof é o fim em relação ao que se segue a este. Então, sof é o fim, né? Sof é o fim em relação ao que segue a este. Este quer dizer a este ponto que marca o fim. Então, a partir daquele ponto, chamado aqui nesse caso este, a partir disso vem o quê? O fim em relação àquele ponto. E o quetes é o fim em relação ao que precede a este. O quetes é
é aquilo que precede aquele ponto que dá fim. Então é chamado Ketes. Não só o ponto, mas aquilo que precede. Tudo é chamado Ketes. E o que? Mas é claro que ele vai delimitar, né? Ele vai delimitar, ele vai dar a fronteira, ele vai dar o extremo fronteiriço. Isso tudo para explicar e entender também o aparecer como relâmpago, né? Que é num contínuo, e as criaturas corriam, a luz do Sefirot faz aparecer, seja de um ponto e se dilatar em circunferência, né, falando de diâmetro, e retornar novamente para aquele ponto inicial e desaparecer. Ou seja, desaparecer, então entendemos, Sof. No entanto, esse desaparecimento é só na perspectiva, na nossa perspectiva, porque o contínuo sefirótico, ele é infinito. Nossa mente não consegue chegar até um Ketes em absoluto em relação ao Sefirot. Só na perspectiva do Criador que essas Sefirot são limitadas. Elas têm limites, são limitadas. Mas na perspectiva da criatura, a Sefirot é ilimitada. E toda vez que há uma descida, uma aparição mística, elas deixam uma impressão significativa na pessoa para poder a pessoa, então, compreender coisas ainda mais profundas na Torá. Então, Ketes e Sof também marcam esse correr e esse retornar. E correr representa Rochma e retornar Binah. Por isso, Binah está intimamente ligada a Techuvá, né? Que uma pessoa pode correr e essa corrida pode não ser na direção de Kedushá, Chas v'Shalom, e ela cometer haverá. E, num determinado Ketes, ponto, ela vai fazer uma Techuvá e aí ela vai retornar para aquele caminho que era muito melhor que aquele que ela conseguiu afastar-se. Nesse sentido, a Techuvá também funciona com esse mesmo entendimento. Então, correr, as criaturas corriam e retornavam. Quando o Sefer, e só para fazer aqui uma alusão sobre a Techuvá, porque a Techuvá ela está intimamente ligada com o nível de Binah. E Binah representa retornar, e retorno é Techuvá. Por isso, eu trago aqui essa questão, tá? Em relação a correr e retornar. Quando o Sefer Yetzirah falou antes da Sefirot como extensões, o texto dizia que não tem Sof. Quando eu falei sobre correr em direção da Haverá, eu estou falando aqui do Baal Techuvá, tá? E aí ele precisa retornar, e então ele sobe no nível mais elevado que o Tzadik. O Tzadik que nunca pecou. O Tzadik que não precisou retornar porque ele sempre esteve no caminho. Então, nesse sentido, o Tzadik completo, ele corre na direção de Rochma de Kedushá. E aí ele não precisa retornar. Assim é também o místico que tem uma visão completa. E nós veremos mais à frente, né? E a visão não é distorcida, por conta de que ele tem um preparo e ele tem a capacidade, né, de não precisar que sua mente seja inquieta e fique intranquila, e dessa forma a visão seja distorcida. Quando eu falei também em relação, e fiz aqui uma relação
sobre o Criador, o aspecto de Moshel, que o Hashem é separado, e para descer, o iniciado descer, né, ter uma experiência mística, ele precisa ser separado, não e o aspecto Moshel, quer dizer ditador. Eu não estou dizendo com isso que a pessoa venha a ser um ditador, né, como, né, de forma pejorativa, mas também ela deve ditar, usar os ditos para, por exemplo, que não vou ser mal, o mal não vou praticar, haverá. Então, esses ditos, na verdade, eles abrem um precedente lá em cima muito grande, e essa fala sobe, e lá em cima ela é atada. E os malachim lá, os céus, vão dizer um amém, e a pessoa vai ter a ajuda dos céus, se essa fala for mesmo do fundo do coração. Então, os ditos, quando a pessoa, ela também pode se comportar como Moshel, no sentido daquele do chá, de dizer, ditar, usar os ditos, na verdade, dos sábios. Ela está, na verdade, ali sendo uma carruagem para os sábios, né? Os lábios dos sábios no sepulcro se movimentam por causa de alguém que vai fazer a fala de um tzadik com emuná. Isso é explicado, que os lábios dos tzadikim no túmulo se movimentam. Então, isso é muito bom para explicar, para que não haja dúvida com relação a isso. Então, vamos continuar. O texto diz, então, que o seu propósito, compleição e resultado não tem fim, Ketz. Embora as Sefirot sejam vistas como um flash, não há limite para a compreensão que elas podem impregnar no indivíduo. Então, embora a pessoa veja só como um flash, mas isso não é algo que vai e passa e as coisas continuam como são. A pessoa é impregnada com um nível de biná maior para que possa compreender coisas que antes eram incompreensíveis. Sua palavra nelas está, correndo e retornando. Isto também alude ao versículo: e as raiot correndo e retornando, como a aparição do relâmpago, Ezequiel 1,14. Isto será abordado novamente mais tarde no capítulo 1, verso 8, mais adiante, Be'ezrat Hashem. A expressão, a sua palavra é Devaró. Outros, entretanto, vocalizam Dabru, que significa eles falam. A linha completa, então, se leria: eles falam delas como correndo e retornando. Isto nos ensina que não se pode focar nenhuma das Sefirot durante qualquer período de tempo. A mente pode concentrar-se e vê-las como um relâmpago, mas só por um instante. Logo terá que retornar. Oscila-se entre correr e retornar, Rochma e Biná. Olhando de relance por um instante e logo voltando imediatamente para o seu estado mental normal. Os cabalistas fazem notar que correr denota Rochma, sabedoria, o pensamento não verbal, enquanto que retornar refere-se a Biná,
pensamento verbal. Como foi discutido antes, só é possível visualizar a Sefirote com consciência Rokhmah mediante a parte não verbal da mente. Tal consciência Rokhmah é muito difícil de manter, porque logo vem os pensamentos, as distrações, pois a mente funciona normalmente em um estado de consciência biná verbal, como foi explicado antes no capítulo 1 deste Sefer, verso 4, o único modo de seguir uma consciência Rokhmah é oscilar para frente e para trás. O que significa isso? Por isso os judeus rezam, né? Assim, ó, para frente, para trás, para frente, para trás, indo para frente, indo para trás. Isso significa oscilar entre as consciências Rokhmah e Biná. Só durante o instante de pura consciência Rokhmah podem as Sefirot ser percebidas. Geralmente em hebraico, correr, erutz. Aqui, entretanto, os comentários notam que a raiz da palavra é ratsa. Aparentemente, este é o único lugar em toda a Bíblia, no Tanakh, em que esta raiz aparece. Segundo o Midrash, a raiz está relacionada tanto com urutz, que significa correr, iratsa, que significa o quê? Vontade, né? Vamos ver. Então, que significa correr, como com ratsa, que significa vontade ou desejo. Tem que haver desejo e vontade. Quando alguém reza e está balançando ali, como um pêndulo de um relógio, aqueles relógios antigos de parede, ela está oscilando entre as consciências Rokhmah e Biná, e isso é feito com vontade, com devoção, com desejo de estar e fazer a vontade do seu Criador. Então, é um correr e um retornar, um correr e um retornar. Por isso o balanço do judeu não é aleatório que eles fazem aquilo. Existe um significado místico. A palavra ratsa implicaria, então, correr com a própria vontade, ou impelir a vontade a concentrar-se em algo além de sua compreensão. Isto indica o esforço mental através do qual as Sefirot são visualizadas. O Sefer Yetzirah relaciona o correr e retornar com a fala. A fala existe unicamente em relação à consciência biná, pois ela é a parte verbal da mente. Uma vez que uma pessoa está normalmente em um estado de consciência biná, ela pode somente visualizar as Sefirot como um flash. Então, alguém poderia pensar que por a pessoa falar não pode ter uma experiência mística de descida, de ver, visualizar a Sefirot. Poderia pensar, no entanto, não é bem assim. A pessoa pode sim ter uma experiência mística de ver o Sefirot, de ver a Sefirot, a luz. E eu expliquei ainda há pouco agora sobre o ir para frente, o ir para trás do judeu rezando com o desejo e vontade de aproximar-se do seu Criador. E ele ir para frente e para trás significa correr, retornar. Ele está oscilando entre as consciências, através de para frente e para trás, entre as consciências Rokhmah e Biná, ou seja, pensamento não verbal e pensamento verbal, ainda que
por ele estar falando as palavras do Siddur, então está usando o que? A parte verbal. Ainda assim, ela pode visualizar a Sefirote, mas só que como um flash. Elas aparecem e somem como um relâmpago, correndo e retornando. Eu dei o exemplo aqui da reza com Siddur, mas isso também pode ocorrer no estudo da Torá, visto que as palavras do Siddur são muito sagradas e as palavras da Torá também o é, bem como livros e falas de Tzadikim, ou durante um pensamento de um sábio, um insight que venha à mente, um insight, porque a gente tem que estar sempre meditando no Eterno, em sua Torá. De repente a pessoa está num dado local, né, e um local, claro, limpo, porque não se pode pensar na Torá e nem rezar em lugares que tenha odor fétido, Chas v'Shalom, e a pessoa pode receber um insight ali de Torá e ela ter uma experiência mística durante o insight, juntamente com ele. Porque o insight, na verdade, é um lampejo do Sefirot que traz a palavra de Hashem, porque a palavra corre e retorna, a palavra do Eterno corre e retorna no Sefirot. E isso vai aonde? Na Chabad, na cabeça da pessoa que medita, no Mochim, através de um esforço mental. Ou às vezes nem a pessoa fez o esforço mental. Aí imediatamente vem o lampejo, sem que ela tenha feito até um esforço mental. Mas um esforço mental precedente abriu uma porta para ela receber esse insight de Torá. Eu desejo a todos bons estudos e vou fazer mais um vídeo para terminar esse assunto, concluir esse assunto, Be'ezrat Hashem. E desejo a todos bons estudos. Eu peço a você que não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like. É muito importante o seu like, tá? Porque com o seu like, esse vídeo vai ser distribuído para mais pessoas. E a Torá vai ser distribuída para mais pessoas. Então você também vai estar participando disso, em disseminar a Torá para as pessoas. Então eu agradeço a vocês pelo tempo que vocês ficaram aqui no canal, aprendendo, né? Estamos aprendendo juntos, né, sobre o Criador, bendito seja. Então é isso que eu desejo para vocês, uma semana abençoada, doce, tranquila e muito próspera. Shalom, shalom.